Insegurança. Em questão de horas, mulheres são vítimas de assaltos no Guará, em Águas Claras. Casos chamam a atenção para a falta de policiamento. Greve continua. Movimento dos professores entra no 23º dia. Reforma da Previdência. Entrevista exclusiva ao Datena na Rádio Bandeirantes. Temer diz que o relator pode mudar texto desde que mantenha a idade mínima de 65 anos. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A gente começa esta edição falando de insegurança. Um flagrante feito por moradores do Guará 2 mostra o momento em que ladrões armados rendem uma mulher e levam o carro dela. O caso foi ontem, durante a luz do dia. O roubo foi em plena luz do dia, num estacionamento de uma quadra comercial movimentada, localizada a poucos metros do batalhão da Polícia Militar. Foi na QI 33 do Guará 2, por volta das 4 horas da tarde. Veja nas imagens. Os bandidos tentam sair nesse carro vermelho. Sem sucesso, um deles, armado, rende uma outra motorista que estava atrás. A mulher desce com as mãos para cima, enquanto o comparsa entra no carro dela. A dupla foge em seguida. As imagens não mostram que as pessoas que trabalham nesta quadra viram a olho nu. O carro roubado foi, na verdade, o terceiro a ser abordado pelos bandidos. O primeiro, que não aparece no vídeo, foi o da filha de um comerciante. Ela estacionava o carro aqui e chegou a ser ameaçada pelos bandidos. Júnior viu a movimentação e ofereceu ajuda às mulheres assaltadas, mas conta que se sentiu de mãos atadas. Infelizmente a gente fica à mercê, né? Porque a gente fica refém do medo. A insegurança é tanta que neste consultório, este dentista só trabalha com a porta trancada. A gente tem câmeras de segurança, usa o interfone e a porta fica fechada o tempo todo. A porta fica trancada? Trancada, só através do interfone e através de agendamento também. Este funcionário público tenta se proteger como pode. Por onde vai, leva este cacetete na mochila. A pessoa tem que ter muita atenção quando vai fazer qualquer tipo de atividade, né? Não só a pessoa que faz a ginástica dele todo dia, mas também como ciclista, como pedestre. Aqui o principal é a atenção. O clima de insegurança não é novidade no Guará. No ano passado, a região foi palco de um crime que chocou Brasília. Um homem teve o carro roubado e foi morto em seguida enquanto esperava os filhos na porta de uma escola na QE 40. Em nota, a Polícia Militar reconhece que o índice de reincidência desse tipo de crime está alarmante. Disse ainda que conta com o apoio da população para evitar os chamados crimes de oportunidade, quando o ladrão se aproveita do descuido da vítima. A PM disse ainda que tem batido recordes de prisão em flagrante, mas mesmo assim a sensação de insegurança permanece. Sobre o número de carros roubados ou furtados no Guará, a Secretaria de Segurança divulgou apenas dados dos últimos anos. Em 2015, foram 148. Em 2016, 160. Um aumento de 8%. Agora, o que a população espera, Cláudio Humberto, é contar com o apoio da polícia. Exatamente. A polícia pede apoio da população, mas aquela senhora foi ali roubada à mão armada, levaram o carro dela à mão armada porque não havia polícia. A população é que precisa de polícia nas ruas. Esse é um crime típico de uma polícia ou de uma cidade sem policiamento adequado, sem policiamento suficiente. Você viu como os caras estavam à vontade. Eles começaram a ser filmados porque eles já haviam arrombado aquele carro que estava na frente. Eles entraram no carro, se preparavam para sair quando chega um carro que era da preferência deles, certamente, um SUV e da marca Suzuki. O que é que eles fazem? Saem, veja como eles estavam trabalhando à vontade. Arrombaram um carro, desistiram dele exatamente para levar um outro que estava chegando. Tudo isso sendo testemunhado e filmado pelas pessoas e polícia que é bom, nada. Uma mulher de 38 anos foi baleada após uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte no estacionamento de uma faculdade particular de Águas Claras. O caso foi na noite de quarta-feira. A mulher estava entrando no carro quando foi abordada pelo assaltante. Ela se assustou e acabou levando um tiro na mão.
O suspeito conseguiu fugir em outro carro e está sendo procurado pela polícia. E o presidente Temer disse hoje em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes que o relator da reforma da Previdência tem carta branca para fazer alterações no texto, desde que seja mantida a idade mínima de 65 anos. A manhã foi de reuniões no Palácio do Planalto e o foco total nas mudanças no regime da aposentadoria. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Vamos falar ao vivo com a Renata. Boa tarde, Renata. Agora pode mudar a reforma. Vai mudar. Tem que mudar, na verdade, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. O governo foi convencido de que o texto, tal qual foi enviado ao Congresso Nacional, não seria aprovado. A gente está falando de uma PEC, proposta de emenda constitucional, ou seja, mudar a Constituição. Então, para você ter uma ideia, só na Câmara são necessários 308 votos, isso em 2 turnos. Então, de fato, por meio dessas reuniões, o governo foi convencido de que tem que haver mudanças. Por incrível que pareça, os deputados estão preocupados com os eleitores, mas preocupados entre aspas, porque teremos eleições no ano que vem, então eles estão preocupados com a repercussão diante dos eleitores, diante da base eleitoral dele. Agora, neste momento, está tendo uma entrevista coletiva, o presidente Michel Temer se reuniu, aí você vê o Carlos Maron, que é o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, o presidente Michel Temer se reuniu com ele, se reuniu com o relator Arthur Maia e também vários outros ministros. O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Baçaí, também participa dessa coletiva. Vamos ouvir o que o Carlos Marum está falando sobre essa reforma da Previdência, Rodrigo. Em segundo lugar, lá nós teremos o quê? Um texto e o nada. O que é o nada? O nada é continuar do jeito que está. É esperar o caminhão que está descendo sem freio a ladeira bater numa parede. Esse é o nada, é a continuação do empurrar com a barriga, do deixar do jeito que está. Essas questões vão estar postas. Uma reforma responsável, que protege os vulneráveis, que acaba com privilégios, e o nada. Como a grande maioria do parlamento reconhece que algo há de ser feito. Então é isso, Rodrigo. O governo aceita modificar alguns pontos. Você viu aí a questão de acabar com privilégios e esse é um ponto que o governo vai bater muito, vai fazer propagandas, porque vai ter um limite para quem se aposentar, incluindo deputados, procuradores, promotores. Esse limite vai ser de R$5.000. Ninguém vai poder se aposentar ganhando mais do que R$5.000. E é essa uma das características também que o governo vai querer passar isso para a população. As regras de transição também o governo já disse que aceita modificar. A aposentadoria para professores, para policiais, que sempre tiveram também, por fazerem um trabalho diferenciado, sempre tiveram também uma aposentadoria diferenciada. Outros pontos também que o governo aceitou modificar e que possivelmente devem ser modificados, a aposentadoria dos trabalhadores rurais e também dos deficientes e as pensões, né? Ou seja, viúvas e filhos aí desses funcionários que morreram. Então é tudo isso aí que você bem viu, Carlos Marum falando, ou seja, o governo de fato quer passar esse recado. É necessário fazer uma reforma. O próprio ministro da Fazenda já disse que se nada for feito, há uma expectativa de um rombo de 189 bilhões de reais pagando a Previdência para este ano. Então, o governo diz que quer fazer uma reforma, aceita modificar, porque, como a gente disse, se não modificar, não vai ser mudada, não vai ser aprovada, na verdade, mas que quer fazer uma reforma responsável, não a médio prazo, mas que possa repercutir a longo prazo também com relação às finanças do Brasil. A expectativa é que o relator apresente esse texto já com essas modificações e alterações no dia 12, na semana que vem. E aí, primeiramente, ele vai ser votado na comissão especial para depois ir a plenário. Com essas modificações, o governo espera, num primeiro momento, conseguir convencer aí os parlamentares para depois fazer essa propaganda que a gente falou junto à população para que possa ficar esclarecida qual o objetivo dessa reforma, pelo menos na visão do governo. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações das mudanças, aliás, as informações que o Cláudio antecipou hoje na Rádio Band News. Exatamente. Eu trouxe essas informações na minha coluna do Jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e também na Rádio Band News FM. O presidente Michel Temer confirmou essas informações em entrevista ao Datena, iniciada às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Na verdade, o que estava pegando, e o presidente concordou em autorizar a flexibilização, são coisas fundamentais como a proposta que é defendida por um número expressivo de deputados para aposentadorias diferenciadas, principalmente para 3 categorias: professores, policiais e trabalhadores rurais. Ontem, por exemplo, o presidente recebeu demoradamente o governador
de Pernambuco, Paulo Câmara, que foi lá dizer que apoiaria, enfim, se esforçaria para a aprovação da reforma da Previdência. Ele fez apenas um pedido ao presidente. A questão dos trabalhadores rurais, são homens que trabalham de sol a sol, que aqueles homens, aqueles bravos brasileiros que acordam com as galinhas e pegam no cabo da enxada e passam todo o dia trabalhando. Essas pessoas têm uma jornada de trabalho extenuante, né, que é muito exigida do ponto de vista físico, e eles devem ganhar uma aposentadoria diferenciada. O mesmo como professores e também policiais. O presidente também se impressionou muito, ficou muito emocionado durante uma reunião com portadores de necessidades especiais. Um grupo deles foi levado ao presidente pela deputada Rosinha da ADEFAL, que é uma dessas pessoas, é um deles também, e é uma ativista do segmento. Também as demandas desse setor serão atendidas na reforma da Previdência, que apesar de todos esses recuos e essas alterações, ainda assim será a maior reforma de Previdência já realizada no Brasil em todos os tempos. E o ex-deputado federal André Vargas foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. A sentença do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, foi publicada nesta manhã. O ex-deputado e ex-petista comprou um imóvel de quase R$1 milhão em Londrina, norte do Paraná, com dinheiro de propina da Petrobras. André Vargas chegou a assumir a cadeira de vice-presidente da Câmara, mas foi cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele intermediou negócios de Alberto Youssef com o Ministério da Saúde e chegou a usar um jatinho do doleiro. E a seguir, presidente do TSE fala em fim do julgamento da chapa Dilma Temer ainda neste semestre. Hoje é dia de novo depoimento. Band Cidade, volta já.